Oi pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai falar sobre as estruturas das moléculas, tá certo? Bom, meu nome é Igor Gilberg e essa aqui é a Orgânica Avançada. Sejam todos muito bem-vindos. Ok, então eu queria apresentar para vocês aqui uma leitura complementar, tá? Que vocês podem utilizar para se aprofundar sobre o conteúdo que vai ser apresentado no vídeo de hoje, mas que também serviu aí como fonte para montar esse material que eu estou apresentando aqui para vocês hoje. Tudo bem? Então, esse material é o capítulo 4 do livro Organic Chemistry, que foi escrito pelo Clyden, Greaves e Warren, tá? Segunda edição, publicado pela Oxford Press. Tudo bem? Então, começando o nosso assunto, né, a gente vai discutir as estruturas das moléculas e um principal ponto aí que a gente tem que começar falando sobre, tá, é a motivação de estudar as estruturas das moléculas. Tá certo? E para isso, então, uma primeira pergunta que aparece para a gente, né, que vem à mente, tá, é a pergunta de por que átomos formam moléculas. Tá? E uma resposta para isso é que, mesmo levando em conta que alguns átomos formam moléculas somente com grande dificuldade, como é o caso dos gases nobres, né, hélio, argônio e os demais, a maior parte dos átomos da tabela periódica, na verdade, são muito mais estáveis quando formando moléculas do que em relação a quando eles estão como átomos livres. Tudo bem? E aí uma segunda pergunta que surge naturalmente é por que as moléculas são estruturas mais estáveis. Tá? E aí a resposta para isso é porque núcleos positivamente carregados são atraídos para os elétrons que são negativamente carregados. Tá? Então, embora isso também se manifeste, né, para os átomos, afinal de contas você tem um núcleo ali positivamente carregado e os elétrons em volta, esse efeito ele é muito mais pronunciado para as moléculas porque você tem muito mais núcleos e muito mais elétrons. Tudo bem? Vocês sabem, né, cargas opostas se atraem, tá? Só que quando você tem ali um número muito maior de núcleos e de elétrons, você tem uma amplificação dessa atração, né, que gera essa maior estabilidade. Tudo bem? E aí, nesse caso, então, os elétrons vão agir como cola que vão segurar os núcleos, tá, dentro dessa molécula. Tá certo? Então, esse efeito é muito mais pronunciado em moléculas do que em átomos isolados. Tá? Um fato importante que vocês têm que ter em mente, né, é que não somente o número de átomos, mas também o número de elétrons é muito importante para determinar a forma de uma molécula. Tá? E aí a gente vai se interessar então em discutir, né, o que determina como esses elétrons se organizam. Tá? Existe um modelo que determina a geometria das moléculas, tá? Que a gente chama de VSEPR, é uma sigla em inglês, significa Valence Shell Electron Pair Repulsion, tá? Que diz que os elétrons vão se localizar no espaço de maneira a minimizar essa repulsão. Tá? Então, para minimizar essa repulsão, eles vão se colocar no espaço de maneira a que eles se coloquem, né, o mais distante uns dos outros. Tá certo? Então, isso é um modelo que explica a geometria das moléculas. Tá certo? E a gente vai, então, abordar a geometria dessas moléculas, bem como a hibridização, também no vídeo de hoje. Tá? Quer dizer, o que leva à formação de diferentes geometrias, como tetraedro, trigonal planar, linear angular, etc., também vai ser discutido aqui hoje. Tá? Então, para começar, né, o objetivo, tá, que vocês precisam ter claro em mente aí, tá, desse vídeo é analisar a estrutura das moléculas, tá? E para isso a gente vai usar como ferramenta a física quântica. Tá bom? Então, não é um curso de física quântica. A gente vai se basear tipicamente aí nos conhecimentos de química geral, que é um curso que eu acredito que vocês já tiveram. Talvez vocês já tenham feito um pouco de física quântica antes, talvez não, tá? Mas o nível aqui do vídeo é introdutório. Então, se vocês não viram nada, a gente vai aproveitar aqui para introduzir alguns conceitos aí, fundamentais em física quântica também. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos continuar. Ok, então para a gente começar a discutir as estruturas das moléculas de maneira um pouco mais aprofundada agora, eu gostaria de apresentar para vocês 3 aspectos chaves, tá? A partir de agora. Tá? O primeiro aspecto chave que eu gostaria que vocês tenham em mente é o fato de que elétrons possuem níveis de energia quantizados. Tá? Como a gente sabe isso? Como isso foi estabelecido? Então, quando a gente estuda o sistema mais simples, o átomo de hidrogênio, a gente observa que o espectro de emissão possui linhas discretas. Tá? E essas linhas discretas correspondem a comprimentos de onda precisos. Tá? Então, isso significa dizer, né, como consequência, tá, que um elétron que orbita o núcleo de hidrogênio, que é somente um próton, pode somente ocupar níveis de energia com valores bem definidos. Tá? E esses valores de energia sendo bem definidos, em outras palavras, né, significa dizer, usando o vocabulário de mecânica quântica, que os níveis de energia são quantizados. Tá? Dando um pouco mais de detalhes para vocês, né? Um espectro de emissão ele é feito a partir
da gente pegando o átomo de hidrogênio, nesse caso específico que a gente está discutindo aqui, pegando o átomo de hidrogênio com seu elétron ali num nível de energia mais alto, tá? A gente observa a transição desse elétron do nível de energia mais alto a níveis de energia mais baixo, e a cada transição que esse elétron faz do nível de energia mais alto para o nível de energia mais baixo, ele emite um fóton. E esse fóton, por isso o espectro de emissão, né? Ele está emitindo um fóton, esse fóton tem uma energia que corresponde à diferença entre esses dois níveis. Tudo bem? Então é uma energia bem precisa, e aí com esse fóton a gente vê uma linha. Tudo bem? Então para cada linha corresponde a um valor de energia preciso, bem definido, tá? Associado a um comprimento de onda daquele fóton ali. Tá? Pela fórmula E igual a HNI, que a gente vai detalhar no final desse slide. Tudo bem? Então eu já discuto um pouco mais essa fórmula para vocês já. Tá? Mas falando um pouco sobre a quantização dos níveis de energia, tá? Essa quantização ela diz respeito à dualidade do elétron como partícula e onda. Tá? Em princípio não é óbvio porque a energia de uma partícula deva ser quantizada, mas quando a gente pensa em termos de onda, isso faz sentido. Se a gente pensar nos modos de vibração, né, primeiro, segundo, terceiro, etc., harmônicos, tá? As cordas, né, presas nas extremidades, tá? Elas têm maneiras muito bem definidas e precisas de vibrar, e isso está associado a uma energia. Tá? Então, usando essa dualidade do elétron como onda, tá? Faz sentido imaginar que ela tem um certo número discreto, tá? De níveis de energia. Tudo bem? E assim, né, os comprimentos de onda estão associados a frequências e as frequências estão associadas à energia. A fórmula que relaciona a energia com o comprimento de onda, tá, é dada pela fórmula E igual a hν. H é a constante de Planck, ν é a frequência de vibração da onda, né, e essa frequência está associada ao termo, né, C divididos por lambda, onde C é a velocidade da luz, também uma constante, tá, e lambda é o comprimento de onda. Então vejam que a energia é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Tudo bem? Mas a um comprimento de onda específico está associado a um montante, um valor de energia específico. Tudo bem? Então, quando você emite um fóton que tem uma energia E, tá? Ele está associado a um comprimento de onda, tá? Muito bem definido, tá certo? Ok. Um segundo aspecto-chave que eu queria mencionar para vocês é o fato de que elétrons ocupam orbitais atômicos. Eu vou abreviar aqui orbitais atômicos como OA, tá certo? Então, o que vale a pena que vocês tenham em mente é que a visão dos átomos, né, como pequenos sistemas solares, com os elétrons orbitando em volta do núcleo, tá, ela é antiquada, ela é imprecisa. Então, vocês viram isso em algumas séries de televisão, como The Big Bang Theory, entre outras, né? E esse, na verdade, diz respeito ao modelo de Rutherford-Bohr, que é um modelo inadequado porque não leva em conta o princípio de incerteza de Heisenberg. Tá? Pelo princípio de incerteza de Heisenberg, ele diz que a gente não consegue conhecer precisamente, né, a posição e a velocidade da nossa partícula. Uma velocidade em uma linguagem física mais rigorosa, né, é o momento linear. Tá? Então, a gente não consegue definir com tamanha precisão ambas posição e o momento linear. Tá certo? Então, essa visão de que você tem um elétron ali, né, com uma trajetória bem definida ao longo em volta do núcleo, né, não é adequada, tudo bem? Uma visão de modelo atômico muito mais precisa é a ideia de que os elétrons eles estão espalhados no espaço e a gente tem então uma certa probabilidade de encontrá-los. E o espaço, né, em volta do núcleo, que tem uma probabilidade diferente de zero, é o orbital atômico. Fora do orbital atômico, essa probabilidade é zero. Tá certo? E dentro do orbital atômico, a gente tem uma probabilidade aí diferente de zero de encontrar o elétron. E aí, a esse sistema físico, a gente associa uma função de onda φ, que contém todas as informações sobre o sistema que ela descreve. Tá? E essa função de onda φ é a solução da equação de Schrödinger, Hφ igual a F. E essa probabilidade de encontrar o elétron, né, é dada por o módulo de φ ao quadrado. Tá certo? Então, essa aqui é a equação de Schrödinger, que é uma equação a valores próprios e vetores próprios, tá? Que é possível ser resolvida para o átomo de hidrogênio e átomos hidrogenoides. A gente fez isso no nosso curso de pós-graduação, mas é bastante complexo, envolve bastante matemática e leva bastante tempo. Então, para as pessoas que estão interessadas, eu convido vocês a assistirem o vídeo que está adicionado na playlist para pós-graduação. Mas aqui também o vídeo, né, é nível graduação. Então, está fora do nosso escopo. Tá? Então, fazendo uma longa história curta, a resolução da equação de Schrödinger para esses orbitais atômicos de átomos de hidrogênio e hidrogenoide leva à forma dos orbitais atômicos que a gente conhece, tá? Que são os orbitais
S, P, D e F mostrada aqui para vocês, tá certo? O orbital S é o mais simples deles, de formato esférico. Tudo bem, aqui a esfera está cortada no meio, né? Mas o orbital S é uma esfera. O P tem forma de halteres, que a gente chama de PX, PY e PZ. São orbitais que estão ao longo do eixo cartesiano, que levam o nome deles, né? X, Y ou Z. O orbital D tem uma complexidade aqui um pouco maior e o F um pouco maior ainda, tá certo? A gente está considerando aqui orbitais que não têm nodos adicionais, tá? Então, esses orbitais aqui, os mais simples, correspondem ao número quântico principal, que são mais baixos. Para números quânticos principais que são mais altos, a gente começa a considerar orbitais atômicos aqui com nodos, eles ficam com formas ainda mais complexas. Os números quânticos existem 3, tá, que aparecem naturalmente a partir da resolução da equação de Schrödinger. Então vejam o vídeo que a gente fez para pós-graduação para vocês entenderem um pouco mais sobre a resolução dessa equação em maiores detalhes. Tá certo? Mas essas letras S, P, D e F têm razões históricas de existir. Elas estão associadas, né, também aos números quânticos que a gente chama secundário. Tá? Então, associados aos números quânticos 0, 1, 2 e 3, esses números quânticos secundários. Né? Mas, historicamente, a gente usa essa nomenclatura S, P, D e F porque foram letras que foram associadas aí à descrição das linhas observadas no espectro de emissão atômica do átomo de hidrogênio e alguns metais alcalinos. Tá? Onde S significa sharp, P principal, D diffuse e F fundamental. Tudo bem? Então são essas linhas específicas aí observadas no hidrogênio e alguns metais alcalinos. Tá certo? Ok. Um terceiro aspecto-chave que eu gostaria de apresentar para vocês agora, tá, é o fato de que orbitais moleculares, aqui abreviado como OM, são construídos a partir da combinação linear de orbitais atômicos. Tudo bem? Isso significa dizer que para um certo orbital molecular psi, ele sempre pode ser escrito como psi igual a somatório de I igual a 1 até n, de AI que multiplica φI, onde φI é igual a 1, 2, 3, etc. n, né, são os orbitais atômicos que são combinados para dar origem ao orbital molecular psi. Tá? Os termos AI são coeficientes que multiplicam os orbitais atômicos φI. Tá? Então, AI são números. Esses números eles vão servir para estabelecer a fase relativa entre os orbitais atômicos no orbital molecular final, bem como dar a intensidade, né, tá, desses orbitais atômicos no orbital molecular resultante dessa combinação linear. Tudo bem? Graficamente, essa combinação linear de orbitais atômicos que fornece um determinado orbital molecular, ou mais se a gente considerar outras combinações lineares, né, tá? Ela pode ser entendida a partir do diagrama de orbitais, tá? o diagrama de orbitais moleculares, como a gente também chama esses diagramas. Tá? O caso mais simples aqui é o diagrama de orbital molecular da molécula de hidrogênio, tá? O H2. Tá? Ela pode ser entendida a partir da formação aí, de uma ligação química entre dois átomos de hidrogênio. Tudo bem? E em termos de orbitais, a gente tem aqui a combinação entre dois orbitais atômicos 1s, tá? Um S de cada átomo de hidrogênio. A gente tem a combinação linear entre eles para dar origem aos dois orbitais moleculares resultantes da molécula de H2. A gente tem um orbital molecular ligante, que é o orbital sigma, tá? Mostrado aqui, e um orbital molecular antiligante, sigma estrela, mostrado aqui. O que é interessante e importante que vocês notem, né? Isso não foi feito por acidente, tá? A gente tem aqui a diferença de energia delta E menos, tá? Que é menor do que essa diferença de energia delta E mais aqui. Tudo bem? Conforme vocês podem ver mostrado aqui. Tá? O fato é que o orbital molecular ligante ele é estabilizado por essa diferença de energia delta E-, tudo bem? Que é menor do que a desestabilização, tá? Sofrida pelo orbital sigma estrela, tá? Mostrado aqui. Então, o sigma estrela ele é mais alto em energia do que o quanto o orbital sigma ele é mais baixo em energia em relação ao nível de energia dos orbitais atômicos originais. Tudo bem? Mas como o orbital sigma estrela não está povoado aqui, tá? Isso não causa nenhuma desestabilização para essa molécula. Tá? Por outro lado, a gente tem dois elétrons ocupando aqui o orbital sigma, tudo bem? Isso gera uma estabilização. Isso revisita, tá, o que a gente apresentou inicialmente pelo fato de que átomos, em geral, preferem se combinar, tá, para formar moléculas. Por quê? Porque a gente consegue uma estabilização maior, tá, do que quando os átomos estão isolados. Vejam aqui que os elétrons eles estão num nível de energia mais baixo do que os elétrons dos átomos isolados. Tá? Então, aqui a gente chama esse orbital molecular de ligante, tá? Justamente porque esses dois elétrons aqui vão ser responsáveis pela formação da ligação química, tá? Que une os dois átomos de hidrogênio. Tudo bem? Em contraste com o orbital molecular antiligante, porque quando a gente povoa esse orbital molecular aqui, tá? A desestabilização proporcionada aqui, porque o nível de energia delta E mais é maior que o delta E menos, a desestabilização causada pela
por povoar esse orbital sigma estrela é maior do que a estabilização causada ao povoar o orbital sigma. Tá? Então, esse é o caso, por exemplo, da molécula de diélio. Tá? Então, o diagrama de orbital molecular para a molécula de diélio é o mesmo da molécula de hidrogênio. A única coisa que varia aqui é o número de elétrons. Tá? O átomo de hélio agora tem 2 elétrons, e ao tentar combinar ou estudar essa combinação entre dois átomos de hélio, né, a gente vai ter um número total de 4 elétrons agora. A gente vai ter 2 elétrons ocupando o orbital molecular sigma, e aqui 2 elétrons ocupando o orbital molecular sigma estrela. E aí a estabilização promovida aqui, ela não é grande o suficiente para compensar a desestabilização promovida ao povoar o orbital sigma estrela. Então, globalmente, a molécula é instável, né? Tá? E a molécula de diélio, de hélio 2, não tem razão de existir. Como vocês bem sabem, gases nobres preferem ficar sozinhos, né? Então, eles não se combinam bem para formar moléculas diatômicas. Tá? E a gente pode entender isso pela análise desse diagrama de orbital molecular aqui da molécula de hélio 2. Em contraste com a molécula de hidrogênio, que a gente só está povoando os orbitais moleculares ligantes, a gente só tem a estabilização pelos elétrons ocupando esse orbital molecular, tá? E a molécula de hidrogênio ela é estável. Como vocês bem sabem, a molécula de hidrogênio ela existe. Tá? E é bem conhecida de vocês. Tá? Então, resumindo essas características que eu descrevi agora nesses 2 estudos de caso, né, da molécula de hidrogênio e a molécula de hélio 2, tá? Eu queria ressaltar aqui para vocês alguns fatos que vocês precisam levar com vocês aí quando pensar em diagramas de orbitais moleculares, tá? E combinação linear de orbitais atômicos para fornecer orbitais moleculares. Tá? Então, um ponto importante para vocês terem em mente é que N orbitais atômicos sempre vão se combinar para fornecer N orbitais moleculares. Tá? Então, você vai produzir o mesmo número de orbitais moleculares correspondendo ao número de orbitais atômicos que você usou na sua combinação linear. Tudo bem? Um outro fato importante é que a combinação de 2 orbitais atômicos fornece um par de orbitais moleculares. Tá? Um orbital molecular que é ligante, que corresponde à combinação em fase dos orbitais atômicos, tá? E uma combinação antiligante, que corresponde à combinação em oposição de fase dos 2 orbitais atômicos. Então, veja aqui a gente está em fase, 2 com a mesma cor, laranja, e aqui em oposição de fase, tá? Com cores diferentes. Tudo bem? É isso que a gente quer dizer. Então, a combinação em fase ela é sempre mais estável do que a combinação em oposição de fase. Tá? Mais estável significa dizer o quê? Tem uma energia menor. Tá? Um outro ponto importante é que 2 elétrons entre os 2 núcleos no orbital molecular ligante seguram a molécula como uma unidade, sendo responsáveis pela ligação química entre eles. Que foi o que eu mencionei para vocês, e é por isso que esse orbital recebe o nome de orbital ligante. Tá? E aí, quando a gente povoa o orbital molecular de mais alta energia, a gente quebra a molécula, como é o caso do de hélio 2, e por isso que esse orbital sigma estrela aqui recebe o nome de orbital antiligante, porque aí ele é contra a formação da ligação. Né? Tá? Então, é um pouco intuitivo como nome. Tá? E um terceiro ponto importante, tá, que vocês terem em mente, é que como os 2 elétrons possuem uma energia menor que o orbital molecular de origem, né, tá, a molécula sempre, ou em geral, na maior parte dos casos, como no caso do hidrogênio, tá, o diélio é um contra-argumento a isso, mas na maior parte dos casos, os átomos vão preferir se combinar para formar moléculas do que ficarem isolados. Tudo bem? E aí é interessante vocês terem essa visão, né? Porque uma vez que os elétrons ocupam orbitais moleculares de menor energia, significa dizer que a gente está liberando energia para formar a molécula. Então, a formação de uma ligação química também, como algo que vocês já sabem, ela libera energia. Tudo bem? Para a formação de moléculas estáveis. Tudo bem? Ok. Então agora eu queria introduzir para vocês um conceito que é a ordem de ligação, que é dado pela diferença entre o número de elétrons ligantes e o número de elétrons antiligantes divididos por 2. Tá certo? A ordem de ligação vai dar para a gente a força da ligação existente entre os 2 átomos, tá? que estão ali participando do nosso diagrama de orbitais moleculares. Então, por exemplo, no caso da molécula de hidrogênio que a gente viu anteriormente, tá? O diagrama está aqui, vocês já viram ele no slide anterior. Tá? A gente tem 2 elétrons aqui no orbital sigma, que é o ligante, 0 no sigma estrela, que é o antiligante. Então, aplicando, né, a fórmula de ordem de ligação aqui para essa molécula, a gente tem aqui 2 menos 0, dividido por 2, vai dar 1. A gente tem aqui ordem de ligação igual a 1, que representa bem o fato de que a gente tem uma ligação simples entre os 2 átomos de hidrogênio. Tudo bem? Agora, se a gente fornece uma energia para a molécula de hidrogênio e excita um elétron do orbital sigma para o orbital sigma estrela, a gente tem agora uma molécula de hidrogênio excitada, H2 estrela. Tá? E se a gente for calcular agora a ordem de ligação desse hidrogênio excitado, dessa molécula de hidrogênio excitada, a gente vai ter 1 no orbital sigma menos 1 do orbital sigma estrela, vai dar 0, dividido por 2 dá 0. E aí a ordem de ligação agora é 0, o que significa dizer que essa molécula não tem razão de existir, né? E significa dizer que ela quebra. Tudo bem?
Então, a ordem de ligação do H2 igual a 1, a ordem de ligação do H2 estrela igual a 0, e a gente não tem ligação. Tudo bem? Então, vejam como é interessante essa análise, né, para dar a informação para a gente do quão forte é a ligação entre dois átomos. Ok. Agora, pessoal, eu queria avançar um pouco e apresentar para vocês exemplos, tá, de diagramas de orbitais moleculares de moléculas um pouco maiores que o hidrogênio. Tá? Então, a gente vai estudar aqui dois casos de moléculas aí interessantes, com alguns aspectos que são importantes para a gente discutir, tá, em detalhes, que são a molécula de oxigênio e nitrogênio. Então, vamos começar pela molécula de oxigênio. Tá? A molécula de oxigênio tem o seu diagrama de orbitais moleculares mostrado aqui. Tá? O oxigênio ele tem 6 elétrons de valência, está na família 6A ali da tabela periódica, né? Mas tem um total de 8 elétrons. Então aqui a gente tem os orbitais atômicos 1s, tá? Que são mais internos de cada átomo de oxigênio. Tá? E aqui a gente tem os orbitais de valência, tá? 2s e 2p de um átomo de oxigênio, 2s e 2p de um outro átomo de oxigênio, que tem os 6 elétrons ali de valência para cada átomo de oxigênio. Tudo bem? Então a gente tem um total aí de 8 com 8, 16 elétrons. Tá? Então, se vocês olharem aqui, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8 com 8, 16. Então, esses aqui são os orbitais atômicos de um oxigênio, aqui os orbitais atômicos do outro átomo de oxigênio. E a combinação linear entre esses orbitais atômicos leva aos orbitais moleculares aqui mostrados no centro para vocês. Tá? Então, aqui vocês vão ver esses dois traços. Esses dois traços aqui significa dizer que a distância energética que separa os orbitais atômicos aqui, 1s do 2s, tá? É uma distância bastante grande. Tá? Isso porque o número quântico principal muda de 1 para 2. Tá? E aí, então, a diferença de energia entre eles aumenta consideravelmente. Tá? Então, aqui, esse é o diagrama de orbital molecular completo para a molécula diatômica O2. Tá? Mas a gente poderia se concentrar e apresentar somente o diagrama de orbitais moleculares envolvendo os orbitais de valência. Tá certo? Então, eu estou apresentando aqui para vocês terem uma visão geral, mas a gente poderia se concentrar e analisar somente essa parte aqui do diagrama, tá? que carrega as informações mais importantes aí, que a gente vai analisar. Tudo bem? Bom, seja como for, nesse caso aqui está tudo apresentado, no caso do nitrogênio também vai estar tudo apresentado, mas na sequência, né, a gente vai focar nos orbitais de valência. É comum que vocês vejam por aí, né, se vocês forem olhar em outras fontes, que vocês vejam só o diagrama de orbital molecular focado nos orbitais atômicos de valência. Tudo bem? Bom, ok. Então a gente tem diversas linhas saindo aqui de cada orbital atômico também. Tá? E aí é importante que vocês entendam isso, tá? Pelo fato de que agora a combinação linear dos orbitais atômicos não envolve, por exemplo, aqui somente os dois orbitais 2s, mas o orbital 2s ele também consegue interagir com o orbital 2p. E isso é o que a gente vai apresentar em maiores detalhes na sequência, tá? É o fenômeno de hibridização. Então, os orbitais 2s eles conseguem se hibridizar com o orbital 2p, e é por isso que vocês veem várias linhas saindo aqui, tá? Porque esses orbitais 2s estão interagindo com os 2p, e na verdade o nível energético que a gente obtém aqui para os orbitais, ele é uma consequência dessa interação dos orbitais 2s do orbital 2s com os orbitais 2p. Tudo bem? Tanto para um átomo de oxigênio quanto para o outro. Tá certo? Então, essas várias linhas aqui saindo de cada orbital atômico representam essa hibridização e a interação entre eles. Tudo bem? Ok. Tá, então nós temos 16 elétrons. Agora a gente vai preencher esses elétrons do nível de energia mais baixo para o nível de energia mais alto. Né? Então a gente tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. E aqui a gente tem dois orbitais de mesma energia. Então a gente tem mais 2 elétrons para preencher, a gente vai preencher um em cada um. Vocês vejam então que a gente tem 2 elétrons não apareados. Tá? Então esse diagrama de orbital molecular, tá, ele evidencia bem o caráter paramagnético do oxigênio no estado fundamental. Tudo bem? Então veja que a gente tem 2 elétrons aqui não apareados. Tá certo? Se a gente se interessasse em calcular a ordem de ligação do oxigênio, tá, a gente pode proceder da mesma maneira como a gente fez anteriormente. Tá? A gente tem aqui orbitais moleculares ligantes e antiligantes, então esses elétrons não contribuem para a ordem de ligação. Aqui a gente também tem orbitais moleculares ligantes e antiligantes, sigma e sigma estrela, também não contribuem para a ordem de ligação. Mas aqui a gente já tem então 2, 4, 6 elétrons em orbitais moleculares ligantes, 6 elétrons ligantes, tá? E 2 antiligantes. 6 menos 2, 4, divididos por 2, 2. Tá? Então vejam que é o que a gente esperaria, né? Uma vez que a gente representa o oxigênio, o oxigênio bimolecular como
ou de oxigênio, né? Uma vez que a gente representa o O2 com uma ligação dupla entre cada um dos átomos de oxigênio. Tudo bem? Tá. Agora eu gostaria de apresentar para vocês o diagrama de orbital molecular do nitrogênio. Tá? E a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é o fato de que o nível de energia do orbital sigma 2pz, tá? Ele muda quando a gente passa do oxigênio para o nitrogênio. Tudo bem? Isso é uma tendência geral que eu vou apresentar para vocês a partir no próximo slide. Tá? Mas vocês vejam aqui, no diagrama de orbital molecular do oxigênio, essa aqui seria a ordem natural que a gente esperaria para as moléculas. A gente normalmente esperaria que o orbital sigma ele fosse mais baixo em energia do que os orbitais pi. Tá certo? E aí o orbital pi estrela ele é um pouco mais alto em energia e sigma estrela ele é o mais alto de todos. Então isso aqui é mais ou menos o que a gente esperaria qualitativamente, classicamente, de maneira mais natural, vamos dizer. Tá? O que acontece é que quando a gente calcula, tá, para o nitrogênio, para o N2, tá, o nível de energia relativo do sigma 2pz ele é mais alto do que os orbitais π2px e π2py. Tudo bem? Tá? Então a gente pode entender essa diferença como uma consequência do fato de que quando a gente aumenta o número atômico dos átomos, então o número atômico ele aumenta linearmente, né? Aumenta no nitrogênio ele tem um número atômico menor do que o do oxigênio, e aí você tem para cada aumento a diferença de energia entre o orbital S e P ele aumenta também. Tá? E aí, como consequência também da eletronegatividade, o fato de o oxigênio é mais eletronegativo que o nitrogênio, tá? Faz com que o oxigênio ele tenha um orbital sigma 2pz mais baixa energia que no caso do nitrogênio. Na verdade, isso é verdade para o nitrogênio e é verdade para todas as moléculas diatômicas formadas com elementos que vêm antes do nitrogênio. Tudo bem? Porque eles têm um número atômico menor. E aí a diferença de energia entre S e P é menos importante. Tudo bem? E também são átomos menos eletronegativos. Tá certo? Mas isso é uma informação interessante para vocês reterem, porque esses diagramas de energia do nitrogênio e do oxigênio são classicamente pedidos para vocês em diferentes avaliações, em diferentes cursos aí de química orgânica, de inorgânica. Então é bom que vocês conheçam essa diferença-chave, tá? entre as moléculas diatômicas do nitrogênio que vem antes do nitrogênio, que todas vão ter esse orbital sigma 2pz mais alto em energia que os orbitais π, 2px e 2py. Tá? E oxigênio e flúoros, que vem depois, eles têm o sigma 2pz mais baixo em energia. Tudo bem? Para o caso do nitrogênio, bom, ele está na família 5A, tem 5 elétrons de valência, vocês podem ver aqui 2, 3, 4, 5, né? 5 para esse nitrogênio aqui, tá? 5 para esse nitrogênio aqui, tá? Tem 2 elétrons em cada orbital 1s que são mais internos, né? O número total de elétrons do nitrogênio são 7, tá? E a gente tem então 14 elétrons para preencher nos orbitais moleculares. Então a gente tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Tá? Então aí vocês vejam que no caso do nitrogênio ele não é paramagnético, pelo contrário, ele é diamagnético. Tá? Ele tem uma camada fechada. Se a gente fosse interessar pelo cálculo da ordem de ligação do nitrogênio, a gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez para as moléculas anteriores. Né? A gente olha aqui para os orbitais mais internos, o orbital ligante e antiligante estão ambos ocupados, então não contribuem para a ordem de ligação. Aqui você tem um ligante e um antiligante, também não, ambos os elétrons, ambos os pares de elétrons não contribuem para a ordem de ligação. Mas aí a gente começa a chegar aqui você tem elétrons ligantes, você tem 2, 4, 6 elétrons ligantes, e aqui os antiligantes não contribuem, né? Porque você tem zero elétrons ocupando esses orbitais moleculares. Então você vai ter 6 menos 0, 6, dividido por 2, 3, tá? Que é bem o número de ligações que a gente observa entre os dois átomos de nitrogênio. Tudo bem? Ok. Então agora eu queria mostrar para vocês graficamente, para que vocês possam observar de maneira bastante visual, tá? Essa diferença de energia que eu falei para vocês, que ocorre nos níveis de energia relativos entre o orbital sigma 2pz e o p 2px e 2py. Tudo bem? Então vocês vejam que no caso do nitrogênio, o sigma 2pz está acima, tá, do nível de energia do π 2px 2py, mas há uma mudança na posição relativa deles quando a gente considera o O2. Tá? E como eu mencionei para vocês, e ressaltando aqui para que vocês possam fixar bem essa informação, tá? E isso é verdade para todas as moléculas diatômicas homonucleares que vêm antes do nitrogênio, porque todas elas possuem
números atômicos menores, tá? E como consequência de ter números atômicos menores, a diferença de energia entre os níveis de energia dos orbitais atômicos S e P ela é menor, tá? E normalmente são elementos aí que são menos eletronegativos do que os elementos que vêm posteriormente, que são o oxigênio e o flúor. Tudo bem? Como consequência do maior número atômico e da maior eletronegatividade, os níveis de energia SP eles são mais separados e isso, como consequência, né, resulta no abaixamento do nível de energia do orbital sigma 2pz. Tá certo? Então aqui, em cada coluna, vocês vão ver os orbitais moleculares, tá? Dessa molécula, da molécula que ela se refere, tá? De diatômico homonuclear. Tá certo? Então aqui os orbitais moleculares do F2, aqui do O2, do N2, do C2, do B2, berílio 2 e lítio 2. Tudo bem? Mas é essa tendência geral que eu queria mostrar para vocês que vocês visualmente, né, possam entender que é uma coisa que a gente observa, tá, para os diferentes elementos ali da segunda linha da tabela periódica. E aí a distribuição eletrônica, como vocês podem ver aqui, ela vai variar, você tem mais elétrons aqui para o final do que no início, em relação ao número de elétrons que cada elemento químico possui, né? Cada átomo possui. Tudo bem? Ok. Agora eu queria dar exemplos para vocês sobre moléculas que são diatômicas, mas são heteronucleares, que são formadas entre dois átomos diferentes entre si. O nosso primeiro exemplo é o óxido nítrico. Tá? O óxido nítrico é um radical persistente, tá? Formados aí pelo nitrogênio e pelo oxigênio, né? Então a gente tem aqui nitrogênio tem 5 elétrons de valência, o oxigênio tem 6 elétrons de valência. Tá? E aí, como eu falei para vocês, agora a gente vai focar somente nos orbitais atômicos de valência, a gente não está mencionando aqui os orbitais 1s, tá? Mas a gente pode avaliar só a distribuição eletrônica, né, e os orbitais moleculares a partir desses elétrons de valência, desses orbitais atômicos de valência. Tá? Então a gente tem 5 com 6 são 11, a gente tem que distribuir 11 elétrons em torno dos orbitais moleculares formados aqui. Então a gente tem 2, 4, 6, 8, 10, e aí 1 que vai ocupar aqui, que não apareado, né, um elétron, que explica o caráter radicalar, tá, do óxido nítrico. Tudo bem? Tá. E um outro ponto importante para vocês olharem aqui, também destacado em vermelho, né, o sigma 2pz ele está aqui. Tá? Observem que ele está acima do nível de energia do π2px, π2py. Tudo bem? Então isso é uma consequência aí também do fato de a gente estar usando o nitrogênio, né? E a gente sabe aí que o nitrogênio, tá, ele tem uma tendência realmente a colocar o orbital molecular sigma 2pz acima dos orbitais π, 2px e 2py. Tudo bem? Isso é uma coisa que assim, é importante assim, que vocês podem conhecer, tá? Isso aqui é calculado, então faz parte da literatura química, tudo bem? Mas quando vocês vão desenhar o diagrama de orbital molecular, se vocês não conhecem a molécula, isso não é óbvio de se saber, né, em princípio. Tá bom? Então, naturalmente, talvez a tendência natural fosse colocar o sigma aqui embaixo, tudo bem? Tá? Mas isso não é o que ocorre, é por isso que é importante estudar e conhecer o assunto. Tá? Nos cálculos, a partir dos cálculos, a gente observa que a posição relativa do sigma 2pz no óxido nítrico ele fica acima do π2px e o π2py. Tudo bem? Também como uma consequência natural da análise que a gente comentou anteriormente, por causa das moléculas homonucleares diatômicas. Tudo bem? O que é interessante notar, a gente já mencionou isso, mas aqui enfatizado para vocês, né, é que quanto mais eletronegativo for o átomo, mais estáveis serão seus orbitais atômicos. Tá? Isso é mais baixa em energia. Então, normalmente, os orbitais atômicos do oxigênio, né, eles são mais baixos em energia do que os orbitais atômicos do nitrogênio. Porque o oxigênio tem eletronegatividade igual a 3,5 e o nitrogênio tem uma eletronegatividade igual a 3. Tá? Então, normalmente, os orbitais atômicos do oxigênio são mais estáveis, por isso mais baixa em energia. Tudo bem? Passando agora para o caso da molécula de cloreto de sódio, tá? É interessante notar, na verdade, que agora o cloro é muito mais eletronegativo que o sódio, tudo bem? E aí o orbital 3p ele é muito mais baixo em energia que o orbital 3s. Então eles interagem muito fracamente. Tá? Algumas fontes consideram até que eles não interagem, algumas dizem não, eles interagem, mas muito fracamente. O fato é que a gente não forma, então, tá? O fato é que a gente não forma, então, uma ligação covalente, mas forma uma ligação iônica. Na verdade, o sódio ele vai perder um elétron, vai doar esse um elétron para o cloro, né? Porque esse ΔE de energia entre os orbitais atômicos aqui desses átomos é muito grande. Tá? Então, a sobreposição é inexistente ou muito fraca. Tá? Isso faz então que a gente realmente tenha uma transferência eletrônica, né? A gente tem realmente uma interação eletrostática e não uma ligação covalente direcional. Então a gente vai ter sódio mais e Cl menos. Tá bom? Então isso aqui é um caso extremo, mas é interessante mencionar para vocês. Tá bom?
Eu queria agora então comentar, agora que a gente está falando de interação entre orbitais atômicos, tá? Comentar para vocês o que são recobrimentos produtivos e não produtivos. Tá? Então, recobrimentos produtivos são aqueles que produzem uma integral de recobrimento diferente de zero, que tem um certo overlap entre os orbitais. E não produtivo é aqueles que a integral de recobrimento é igual a zero, ou os orbitais atômicos, né? Eles não se sobrepõem, não possuem overlap. Tá? Então, os orbitais atômicos têm que possuir a mesma simetria, tá? Para que o recobrimento seja não nulo, ou seja, a integral de recobrimento seja diferente de zero. Tá? E aí os casos, por cada das moléculas orgânicas, a gente vai se concentrar nos orbitais atômicos sp. Então, a gente tem aqui o recobrimento entre dois orbitais s, ou o recobrimento frontal entre o orbital s e o orbital p, ou o recobrimento lateral entre dois orbitais p. Tá? Qualquer uma dessas interações produz uma integral de recobrimento diferente de zero, ou seja, um recobrimento orbitalar aí, que é produtivo, né? Que pode formar uma ligação, aqui ligações sigma, e aqui uma ligação π. Tudo bem? Casos onde o recobrimento é igual a zero, onde o orbital S está no plano nodal do orbital P, ou os orbitais P eles estão perpendiculares um ao outro. Tá? Aqui são dois casos onde eles estão perpendiculares um ao outro. Tá? E aí não há recobrimento. Tá certo? Então, é interessante e importante também falar para vocês sobre a diferença de energia. Tá? Então, como a gente mencionou aqui no caso do cloreto de sódio, né? Como vocês viram no caso dos outros orbitais moleculares, diagramas de orbitais moleculares, tá? Para que haja uma boa sobreposição e que a gente tenha uma combinação linear dos orbitais atômicos para dar origem aos orbitais moleculares, é importante que os orbitais atômicos eles tenham níveis similares de energia. Tá? Quanto mais próximo, melhor. Se eles tiverem o mesmo nível de energia, então a interação ela é a melhor possível. Tudo bem? Então, por exemplo, um caso, se a gente pensar num recobrimento lateral entre dois orbitais 2p, tá? Esse recobrimento ele é muito bom, porque eles têm tamanhos similares, porque as energias estão muito próximas. Tá? Se a gente considerar orbitais atômicos 3p e 2p, aí o 3p ele já é mais alto em energia que o 2p, então a diferença de energia aqui já é maior, então o recobrimento tem uma tendência a ser pior, né? E o orbital 3p ele é maior do que o 2p, então a interação também não é muito boa pela diferença de tamanho entre eles. Tá bom? Porque então a gente tem então uma diferença de energia, tá? Tá certo? Então o que é importante para a gente ter um recobrimento produtivo, tá? É que eles tenham a mesma simetria, os orbitais atômicos, né, tenham a mesma simetria e tenham energias similares, tá certo? Isso é importante que vocês retenham como informação aqui. Já que a gente está falando de orbitais e interação entre eles, eu vou só aproveitar aqui a oportunidade para fazer um breve comentário, tá, sobre o que a gente chama de ligações sigma, π e até uma ligação diferente, a delta. Tá? Então, essas ligações sigma, π e delta, elas são classificadas dessa maneira de acordo com os planos que podem ser feitos, né, entre os dois núcleos, tá, dos átomos ali que estão se ligando. Tá? Então, se a gente não tem nenhum plano nodal, tá, entre os núcleos que estão formando a ligação ali química, tá? Então a gente chama isso de ligação sigma. Então, por exemplo, se a gente pega uma interação frontal entre um orbital DZ2 e um orbital S, você não tem nenhum plano nodal aqui que corta, tá, ambos os núcleos, imaginando que aqui você tem um núcleo e aqui você tem outro. Tá? Então eles se recobrem perfeitamente, você não tem nenhum plano nodal que corte eles, né? Ou dois orbitais S, tá? Ou dois orbitais P que se recobrindo frontalmente. Tá? Você não tem nenhum plano nodal aqui, e por não ter nenhum plano nodal, essa ligação é bem forte. Tá? Porque o recobrimento ele é o maior possível. Tá? Então essas ligações que são muito fortes, que não tem plano nodal, são ligações sigma. Tá? Ligações π, por outro lado, tem um plano nodal. Tá? A gente pode desenhar aqui, se a gente pegar o plano nodal aqui ligando os dois átomos de nitrogênio, você tem um plano nodal aqui, aqui você teria um plano nodal, tudo bem? Aqui entre esses dois orbitais D, a gente teria um plano nodal ligando os dois núcleos, né? Porque você tem um núcleo aqui, você tem um núcleo aqui. Tá? Aqui você também teria um plano nodal assim, né? Tá? Então você tem sempre um plano nodal, nesse caso aqui das ligações π, você tem um plano nodal, tá? que contém os dois núcleos, conforme vocês podem ver aqui. Tá? Ou aqui também, né? Aqui estaria um núcleo, aqui estaria outro núcleo. Tá? Então, pelo fato de você ter aqui os dois núcleos, você pode desenhar um plano nodal passando pelos dois núcleos, né? Como nesse caso aqui, como nesse caso aqui, ou nesse caso aqui, ou nesse caso aqui. Você tem pelo menos um plano nodal passando pelos dois núcleos. Isso aqui é uma ligação um pouco mais fraca. Tá? É uma que a gente chama então de ligação π. Você tem um plano nodal internuclear entre os dois núcleos. Tá? E um caso que é mais comum só para metais, porque você precisa ter orbitais D envolvido, né? Você precisa ter dois orbitais D envolvidos, então só é possível entre dois metais.
Tá? Então é menos comum, mas é só para mostrar o conceito para vocês, para expandir o conceito um pouco mais. Tá? É o que a gente chama de ligações delta. Ligações delta tem dois planos nodais internucleares. Tá? Mas isso é possível com orbitais D. Então, para moléculas orgânicas, para a gente aqui na graduação, a gente vai só falar de ligações sigma e ligações pi. Tá? Ligações sigma não tem plano nodal e pi tem um plano nodal só. Tá? Mas, por analogia, e para metais isso é possível, a gente tem um plano nodal aqui que é perpendicular, que seria o plano do slide, né? E aqui você teria um outro, tá? E ambos os planos aqui conteriam o núcleo. Então aqui você tem dois planos, então é uma ligação ainda mais fraca. Tá? Então ligações delta são mais fracas que ligações pi, que por sua vez são mais fracas que ligações sigma. Tá bom? Mas é uma breve digressão aí, só para colocar as coisas entre contexto e aproveitar essa oportunidade, já que a gente está falando de orbitais moleculares e as possíveis ligações que os átomos podem fazer. Ok, então para terminar com o vídeo de hoje, eu queria agora mudar um pouco a discussão que estava centrada na interação entre orbitais atômicos de dois átomos diferentes, e a gente pensar agora na interação possível, recobrimento possível entre orbitais atômicos no mesmo átomo. E se existe esse recobrimento entre orbitais atômicos de um mesmo átomo, tá? Isso dá origem ao que a gente chama de fenômeno de hibridização. Tá, a hibridização é um termo pomposo que significa dizer mistura, mas é a combinação, é o recobrimento, essa mistura entre orbitais atômicos de um mesmo átomo. Tá? E é um fenômeno que é muito comum em química de maneira geral, em química orgânica, obviamente, né? E é também um artifício, até vamos dizer matemático, porque tem bases matemáticas, né? Mas para explicar algumas, vamos dizer, contradições aparentes, mas com isso a gente consegue remover essas contradições, né? A gente consegue explicar com a hibridização, né? Por que os ângulos entre orbitais P, que normalmente são de 90 graus, eles são os três orbitais P, Px, Py e Pz, são perpendiculares entre si, né? Eles não conseguem explicar os ângulos observados nas moléculas. Por exemplo, o ângulo na molécula de água é 105, na molécula de amônia é aproximadamente 107, na do metano é 109,5. Como é que você tem esses ângulos que são bem diferentes de 90 graus, né? Tá? Se os ângulos entre os orbitais P são de 90. Tá? E essa contradição aparente ela consegue ser explicada ou removida, tá? Pelo fenômeno de hibridização, porque quando os orbitais atômicos eles se misturam, se recobrem, tá? A gente muda o formato deles, mas muda também o ângulo entre eles. E aí a mudança desse ângulo, tá? Ela desvia dos 90 graus e consegue assumir diferentes valores aqui, dependendo da natureza dos átomos envolvidos, e aí com isso a gente obtém diferentes ângulos. Tudo bem? Então, essa mudança de ângulo aqui pode ser explicada facilmente pela hibridização dos orbitais atômicos, tá? do átomo central. Nesse caso aqui o oxigênio, nesse caso aqui o nitrogênio, ou no caso do carbono. Tá? Então, a explicação é que os substituintes que se aproximam desses orbitais atômicos, né, promovem a sua polarização. E a polarização faz com que os orbitais sp deixem de ser ortogonais entre si e passem a se recobrir, tá? Assim promovendo a alteração de suas formas, energias e ângulos. Tá? E é esse fenômeno que a gente chama de hibridização. Ok? Então, por exemplo, aqui tem um orbital S, o Pz, Py e Px, que são perpendiculares entre si. Quando eles se combinam, essa polarização faz com que eles interajam, né? mudem de forma, mudem de ângulo. Tá? E aí a gente tem, por exemplo, nesse caso aqui, tá? Orbitais hibridizados, né? 4 orbitais sp3, onde cada lóbulo aqui vai apontar para o vértice de um tetraedro. Como vocês bem sabem, né? O metano aí, ele se insere dentro de um tetraedro com 4 orbitais híbridos no carbono do tipo sp3, tá certo? E aí que se recobre com orbitais S, 1s, tá? Dos hidrogênios, tá? Dando origem aí, ó, exatamente à molécula de metano, tá? E aí sucessivamente para as outras moléculas aqui discutidas anteriormente. Tá? Outras hibridizações elas também são possíveis para o carbono. Além da hibridização sp3, que está associada a uma geometria tetraédrica, conforme essa que eu mostrei aqui para vocês, né? Tá, os ângulos entre os substituintes aqui são de 109,5. A gente também tem a hibridização sp2, que está associada a uma geometria trigonal planar, e o ângulo entre os substituintes é de 120 graus. Tá? E uma hibridização sp, que está associada a uma geometria linear, e o ângulo entre os substituintes é de 180 graus. Tudo bem? Mostrando aqui para vocês em detalhes a sp3, tetraedro, sp2 trigonal planar e a sp linear, tá? Que pode ser obtida aqui ou seja com uma ligação tripla ou com duas ligações duplas, tá? Sobre o mesmo carbono.
Ok. Fazendo agora só alguns breves comentários gerais, né, para que vocês entendam a hibridização como um fenômeno geral em química orgânica e não só dizendo respeito ao carbono, tá? Eu queria que vocês notassem, né, que outros átomos também podem se hibridizar, como por exemplo nitrogênio, fósforo, enxofre, metais, etc. Tá? A geometria local em torno de cada um desses átomos informa sobre a sua hibridização. Existe uma relação bionívoca entre a geometria em volta do átomo, tá, e a sua hibridização. Tá certo? Então a gente tem que olhar as regiões do espaço em volta de cada átomo considerado e se ele possui ou não um ou mais pares de elétrons não ligantes. Tá? Isso também vai influenciar aí a gente entender a hibridização em volta desse átomo. Tá? Em caso positivo, cada par de elétrons não ligantes sobre o átomo deve ser entendido como substituinte. Por exemplo, a hibridação do nitrogênio em amônia é sp3. O oxigênio em água também é sp3. Afinal, ambas as moléculas possuem uma geometria tetraédrica em volta do heteroátomo, onde os pares de elétrons ocupam um de seus vértices. Tá? Em uma nitrila, o nitrogênio é sp. Tá? Etc. Então, perceba que com o que vocês aprenderam sobre o carbono, vocês conseguem transpor isso para os outros átomos. Tá? Se vocês pensarem no par de elétrons como um substituinte também. Tá certo? Tá? Então, é importante notar, igualmente, que para acomodar a ressonância, a hibridação de um átomo pode mudar. Tá? Então, por exemplo, a hibridação do nitrogênio em uma amida não é sp3, como a gente poderia imaginar pensando no par de elétrons não ligantes do nitrogênio. Tá? Mas, nesse caso, na verdade, ela é sp2, tá? Porque, nesse caso, você tem uma conjugação que é bem forte, por isso que a gente tem uma barreira de rotação em volta de amidas, tipicamente, né? E isso pode ser evidenciado a partir dessa ressonância. Tudo bem? E agora, nesse caso, o nitrogênio vai se tornar trigonal planar e não mais piramidal. Então, significa dizer que essa estrutura de ressonância aqui ela é bastante importante no caso das amidas. E nesse caso aqui, a gente entende que o nitrogênio ele não está piramidal, mas ele é planar. E a gente tem, então, uma geometria trigonal planar. E aí, nesse caso, como existe essa relação bionívoca entre geometria e hibridização, pelo fato dele ser planar, isso indica para a gente que a hibridização é sp2 e não sp3, tá? Caso ela fosse piramidal. Tudo bem? Então, aqui é um caso, vamos dizer, inesperado, né? Um pouco atípico, vamos dizer, onde essa estrutura de ressonância aqui ela é preponderante, né? E serve para explicar a planaridade sobre o nitrogênio. Tudo bem? Ok. Agora, considerando a hibridização de átomos mais pesados, tá? Ou mesmo de metais, tá? A gente tem que esses átomos que têm o maior número atômico, né? Hibridizam envolvendo orbitais d. E nesse caso, eles podem produzir, então, novas geometrias, por exemplo, bipiramidal, octaédrica, quadrada planar, etc., tá? Que podem ser observadas em moléculas orgânicas ou mesmo complexos organometálicos. Tudo bem? Então, eu vou falar aqui dos casos mais comuns. Tá? Os casos mais comuns estão associados à geometria octaédrica, que estão associados a uma hibridização sp3d2, uma geometria triangular bipiramidal, tá? Que é essa aqui do meio, associada a uma hibridização sp3d, tá? E uma geometria quadrado planar, tá? Que é essa aqui, tá? Associada a uma hibridização sp2d. Tudo bem? E aí, vejam, né, como a gente comentou anteriormente, que você pode ter pares de elétrons não ligantes, que vão ocupar uma dessas posições aqui, né? Tá? E aí a geometria vai mudar, porque a gente dá o nome da geometria em função dos átomos realmente presentes na molécula. Tá? Mas mesmo que os pares de elétrons estejam lá, a hibridização é a mesma. Tá? Independente ali da geometria ser diferente ou não, por você ter um par de elétron ou um átomo ocupando o espaço. Que é o caso como a gente viu, por exemplo, quando a gente compara, por exemplo, o metano, que a gente tem uma hibridação sp3 no carbono, ou a água, que a gente também tem uma hibridação sp3 no oxigênio. Porque no caso da água, por exemplo, você tem dois pares de elétrons que também fazem ocupar globalmente ali todos os substituintes, considerando os elétrons como substituintes, tá? Também o oxigênio inserido ali dentro de um tetraedro. Tá bom? Então é o mesmo caso aqui para essas geometrias, tá, mencionadas e as suas hibridizações respectivas. Por exemplo, se a gente considerar que a molécula SF6 ela tem uma geometria octaédrica, a gente tem aqui 6 átomos de flúor espalhados em volta do enxofre, tá? E a gente tem então uma hibridação sp3d2, tá? Que é esse caso primeiro mostrado aqui anteriormente para vocês. Tá? No caso da molécula PF5, a gente tem agora uma geometria triangular bipiramidal, porque agora a gente tem aqui uma base triangular e dois substituintes axiais aqui, né? Bom, todos os átomos em volta do fósforo são flúor. E a gente tem aqui uma hibridação sp3d, tá? Que é exatamente como o caso mostrado anteriormente. Tá? Só que agora, se a gente tirar um flúor e considerar um par de elétrons não ligantes, a gente vai ter aqui, no caso da molécula SF4, tá? A gente vai ter uma geometria gangorra, porque
porque a gente está olhando só para os substituintes de flúor, a gente não olha mais para o par de elétrons, quando considera a geometria da molécula, né? Tá? Mas a hibridação é a mesma do caso anterior, a gente tem sp3d, tá? Porque para a hibridização a gente olha o par de elétrons como substituinte. Tudo bem? Então, da mesma maneira que a gente considera a molécula ClF3, para definir a geometria em si da molécula considerada, né, a gente tem agora uma geometria em forma de T, porque os átomos estão ocupando aqui a forma de T. Tá? Mas a hibridação dessa molécula é a mesma dos dois casos anteriores, ela é sp3d. Tudo bem? Porque a gente está sempre no caso bipiramidal, no caso triangular bipiramidal, tá? Quando a gente considera os átomos, quando considera os elétrons como substituintes. Tá? Em outro caso aqui é o xenônio com dois átomos de flúor, onde os dois átomos de flúor estão na posição axial. Tá? Agora a geometria em si ela é linear, tudo bem? Porque você tem o xenônio e os dois flúores ali colineares, né? Tá? Mas quando a gente pensa nos três pares de elétrons aqui não ligantes do xenônio, tá? A gente vê então que ele também está no caso aqui de uma geometria triangular bipiramidal, pensando nesse caso como os elétrons como substituinte. E a gente tem também uma hibridação sp3d, tudo bem? Conforme vocês podem ver aí. Tá certo? Então vejam que existe essa dicotomia, essa separação que vocês têm que fazer. Quando você pensa na hibridação, a gente considera os elétrons como substituintes. Mas quando você pensa na geometria propriamente dita da molécula, você tem que olhar somente para os átomos que ela contém. Tudo bem? Ok, pessoal. Então por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais aí sobre a estrutura das moléculas orgânicas e os diagramas de orbitais moleculares que nós utilizamos aí como representações dessas combinações lineares de orbitais atômicos. Tudo bem? Então, bom, eu estou um tempo sem colocar vídeo para vocês, é porque a vida está uma loucura, né? Mas eu vou tentar agora voltar e postar um vídeo por semana para vocês. Tá bom? Por favor, ajudem a divulgar o canal para aqueles que não conhecem. Tá? Para aqueles que se interessam por química orgânica. E se vocês tiverem interesse por algum tópico em especial, por favor, se manifestem, coloquem aqui no canal, que assim que eu puder eu vou fazer um vídeo para vocês, tá certo? Sobre os temas escolhidos. Pode demorar um pouco, mas eu juro que eu faço. Tá bom? Gente, obrigado e até a próxima. Um abraço.